Boa tarde a toda a gente. Vamos dar início então à última sessão deste conjunto de 5 conversas que tinham este título: Os anjos não têm costas, mas têm sempre asas. E lembro que nasceu esta preocupação dos problemas que foram levantados pela exposição Mater Dei. E sobre aquela frase que o Padre Tolentino tinha dito na introdução do catálogo, dizendo que havia um divórcio entre a Igreja e a arte contemporânea, e fazia aquela pergunta que um dos Papas fez, se que a Igreja precisa da arte contemporânea, mas será que a arte contemporânea precisa da Igreja? De qualquer maneira, para todos estes problemas levantados, que é difícil agora sumarizar, aliás, estas conversas vão ficar todas no site da Fundação Carmona Costa, e, portanto, poderão ser mais tarde voltar a ver, ou então aqueles que não tiveram a oportunidade de vir cá de verem pela primeira vez. O Filipe Cabral está aqui, muita gente o conhece. Ele esteve ligado como diretor das escolas das Caldas da Rainha, está ligado à direção do Largo, também desde sempre, e tem vários textos e livros publicados sobre design. Tem a formação é de arquiteto. E foi uma coincidência quando eu o convidei para vir fazer esta conversa, perguntando quem eram os outros, e quando me referi ao Alexandre Melo, o Filipe Cabral disse: há anos que eu e o Alexandre conversamos sobre este assunto, sobre o assunto dos anjos. E eu fiquei muito curioso, achei graça a esta coincidência de ter este encontro. De qualquer maneira, agradeço ao Filipe o entusiasmo com que ele levou o convite e agradeço a todos estarem presentes aqui também, hoje, em nome da Fundação Carmona Costa. Filipe. Boa tarde. Vou tentar perceber qual é o... Assim já é mais perceptível, não é? Tem que ser bastante perto. Sim. Creio que assim está bem. Eu queria começar por agradecer o convite de Manuel Costa Cabral e de Maria da Graça Carmona Costa para integrar este ciclo de conferências, e queria felicitar particularmente a Fundação por mais esta iniciativa, que é posicionada de uma forma invulgar, ao mesmo tempo nas margens e no centro da vocação da própria Fundação. Esta Fundação que se tornou tão importante para tantos de nós. Eu vou alternando a leitura com algumas observações e, simultaneamente, vou tentando acompanhar a ordem e a relação entre imagens e texto. O que eu trago aqui hoje é, de certa maneira, o que já cá está. Anjos, imagens, desenho. Irei assim apresentar algumas perguntas e inquietações sobre os anjos, sobre o seu significado e sobre as suas imagens. O meu propósito é apenas recordar como são complexos os anjos e como são ricas as suas imagens. Dentre as coisas que partilho com os artistas plásticos está um ardor pelas imagens, pelos enigmas encerrados na sua gênese e o uso de uma espécie de teologia individual. Neste sentido, as notas que apresento adiante não possuem, claro, uma grande legitimidade científica, académica ou histórica, mas seguem, ou tentam seguir, um encadeamento que é, em grande medida, o caminho da própria exposição que eu vou desenvolvendo. São, portanto, notas subjetivas, pessoais e desconjuntadas. Como observação prévia, gostaria de referir os motivos que me levaram a esta abordagem, uma vez que é absolutamente razoável perguntarem: mas o que tem o desenho a ver com os anjos? Aliás, o meu propósito inicial era simplesmente falar de imagens e, mais particularmente, do desenho nas asas dos anjos. Mas, como ficará bem visível adiante, o assunto foi-se escapando da mão e ficará para outra oportunidade. Em primeiro lugar, a razão mais evidente
é uma resposta possível à conjunção entre o nome do ciclo, os anjos não têm costas, mas têm sempre asas, e a razão que sustenta o espaço que o alberga. Esta é uma casa do desenho. E o desenho não pode senão fazer eco da imaterialidade dos anjos. Em segundo lugar, uma razão mais contextual e popular. Vou fazer uma pausa só. Esta foi, para mim, uma imagem extremamente importante, porque é uma das anunciações mais importantes. A primeira frase que tínhamos antes é uma frase de Simone Weil, e já vão compreender o contexto. A frase diz: posso esforçar-me para chegar às verdades, mas quando elas lá estão, e eu não estou lá para nada. Isso parece um bocadinho críptico, mas creio, ou espero, que no fim da conversa se consiga entender a razão pela qual eu inseri esta frase como epígrafe. Portanto, em segundo lugar, a razão pela qual eu peguei neste assunto, na verdade, é uma razão mais contextual e popular. Sendo esta a última comunicação, o encerramento do ciclo recai já sobre o Natal, é uma semana do Natal. Os anjos estão por todo o lado, pela cidade inteira, nas decorações, publicidades, dentro e fora das casas. Os anjos do marketing asseguram-lhe o lugar rival da figura do Pai Natal. Todos os anos, milhões de anjinhos são retirados de caixas e gavetas e distribuídos pelas casas, um pouco por todo o lado, para elas voltarem daqui a umas semanas. Ao mesmo tempo que outros tantos milhões são produzidos e comprados em lojas um pouco por todo o mundo. Algumas dessas imagens, ainda que poucas, irão desejavelmente solicitar do seu observador alguns momentos de uma atenção menos material. Contudo, lá para trás, a uma semana do início deste ciclo, decorreu em Xangai um outro evento onde a figura dos anjos é também central. E para os jovens e adolescentes, e não só, falar de anjos é falar desse acontecimento que aconteceu uma semana antes do início do ciclo. E tem a ver com a edição anual do desfile Victoria's Secret. É um acontecimento que mobiliza um vastíssimo público internacional que estima só na China um mercado de mais de 30 bilhões de dólares. A popular marca de lingerie introduziu há 20 anos um procedimento simples. As modelos desfilam com asas de anjo. E fixou assim uma imagem mediática sem concorrência. Das modelos que integram o desfile, apenas algumas são selecionadas como os anjos da Victoria's Secret. O impacto daí advém e os contratos milionários configuram o símbolo cimeiro de uma carreira de modelo, na sua versão mais popular. Este foi o contexto temporal da época. Em terceiro lugar, a escolha decorreu do facto de os anjos serem figuras que, desde que me lembro, me interessam. Este chega-me de dois lugares distintos. De um lado, um acontecimento que ocorreu quando eu tinha os meus 7 anos, e do outro, 7 ou 8 anos depois, já na adolescência, onde eu verifiquei que as imagens dos anjos, para mim, tinham desaparecido. Passarei a explicar adiante o que aconteceu. Finalmente, a razão pela qual escolhi os anjos é porque o assunto dos anjos constitui em si um espaço apaixonante, enigmático e importante, em tudo o que consegue convocar e evocar. Os anjos, como tentarei explicitar adiante, sempre me intrigaram. Desde pequeno que os anjos exercem sobre mim, ao mesmo tempo, um fascínio e um desagrado, ou uma ligeira desconfiança. Esta constituiu-se na oportunidade ideal para desenredar um pouco mais esse novelo. O tal acontecimento, que ocorreu quando eu era pequeno, foi o seguinte. Uma das escolas da minha infância foi, surpreendentemente, um colégio feminino em Elvas. Apenas a instrução primária era mista. Pertencia a uma congregação religiosa, a Ordem de Santa Teresa d'Ávila, constituída maioritariamente por freiras espanholas. Várias vezes ao dia, e antes de iniciarmos qualquer atividade escolar, fazíamos uma fila e cantávamos em coro: Anjos da guarda, minha companhia, guardai a minha alma de noite e de dia. Os anjos figuravam também profusamente numa caderneta, em espanhol, que éramos encorajados a preencher com cromos sobre o Velho e o Novo Testamento. Acontece que uns meses depois de chegar a esta escola, tivemos, a minha mãe, o meu irmão e eu, um grave acidente de viação. Na cama do hospital recebi uns dias depois a visita dos meus colegas e de 2 freiras que eram nossas professoras. Como era previsível, dirigi-lhes a seguinte pergunta: onde estava o meu anjo da guarda na altura em que tive o acidente? A irmã Maria, a nossa professora, uma freira jovem, olhou para mim e emudeceu. Mas após um silêncio desconfortável, a irmã Dolores, mais velha, disse: o facto de todos terem sobrevivido é a prova que o anjo da guarda desempenhou o seu papel. E assim foi calada a incómoda pergunta do pirralho.
Durante as semanas de convalescença que se seguiram, já em casa, desenhei centenas de anjos. A lembrança é vaga, tinha 7 anos, mas dizem-me que eram muito diferentes entre si, uns pequenos e frágeis e outros grandes e assustadores, e que todos tinham asas. Como nenhum destes desenhos sobreviveu, ocorreu-me agora preparar um dispositivo para trazer ao presente essa memória. Com o auxílio de 2 amigos, Daniel e Catarina, solicitei a várias crianças dessa mesma idade que desenhassem 2 anjos. Aqui temos uma imagem, esta imagem que toda a gente conhece, do Anjo da Guarda, é uma imagem que foi produzida nos anos 60 do século XIX e que funcionou como uma espécie de longa matriz de reprodução da figura do Anjo da Guarda, que continua a ser uma das figuras angélicas mais populares. Aliás, todas as figuras que existem à volta dos anjos estão, de uma forma ou de outra, na Bíblia. Até mesmo a figura que a Disney promoveu do anjo bom e o anjo mau em cima dos ombros também figura nos escritos teológicos. Durante essa semana desenhei imensos anjos e decidi, precisamente como desapareceram todos, pedir a várias crianças que desenhassem. Foram algumas dezenas largas de anjos que me chegaram às mãos e acabaram por ser, peço desculpa, acabaram por ser umas, a ideia do anjo bom e do anjo mau aparece, curiosamente, pelas formas mais engraçadas. Fiz apenas uma breve seleção. Contrariamente ao que as figurinhas do Natal dão a entender, os anjos foram sempre seres extremamente complexos. George Agamben, na introdução a um exaustivo volume sobre os anjos, editado pelo próprio e por um outro filósofo, Immanuel Ecocha, denominado Anjo, Judaísmo, Cristianismo e Islão, refere que talvez sobre nenhum outro assunto se tenha escrito tanto na modernidade e com tão pouca perspicácia como sobre os anjos. As suas imagens, ao mesmo tempo esplêndidas e extenuadas, reflexivas e eficazes, penetraram tão profundamente nas dobras da liturgia cotidiana do Ocidente, na filosofia, na literatura, na pintura, na escultura, mas também nos sonhos de olhos abertos, nas subculturas e no kits, que uma compreensão que seja simplesmente coerente do tema parece ter desaparecido. Os anjos, fim de citação, os anjos dependem de uma questão crucial e incontornável, a sua relação com Deus. Diz Agamben no mesmo texto, a implacável pergunta que o gnosticismo deixava em herança às 3 grandes religiões monoteístas era: o divino, o altíssimo, é estranho ao mundo que criou ou pelo contrário governa-o? O dilema teológico gnóstico não diz respeito seja tanto à oposição, não diz respeito tanto à oposição entre um Deus bom e um Deus malvado, mas àquela entre um Deus estranho ao mundo e um Deus que o governa. A angelologia é, prossegue Agamben, inseparável da resposta dada a esta pergunta e resulta plenamente inteligível apenas em relação a ela. Ou seja, os anjos não podem ser questionados e tornados problema, a não ser que sejam formulados no contexto desta pergunta e da resposta que se lhe dá. Não pode, evidentemente, haver representação de anjos que não formule esta pergunta, mesmo que os seus contornos sejam difusos e as suas respostas imprecisas. A ilustração disto foram 2 filmes muitíssimo conhecidos nas últimas décadas e muito populares. O primeiro é o filme de Wim Wenders, com diálogos de Peter Handke, As Asas do Desejo, ou em português e em inglês, tem este nome. Asas sobre Berlim é o título original. É um filme de 1987. O segundo foi uma famosa minissérie que se chama Anjos na América, de 2003, realizado por Mike Nichols, sobre argumento de Tony Kushner. Um e outro, se pensarmos bem, quem teve a oportunidade de ver os filmes, posicionam-se em campos distintos no modo como se relacionam com esta pergunta. A tradição teológica distingue nos anjos 2 aspectos. O primeiro é governamental, ou administrativo. O segundo é assistencial. Já explico um pouco o que é que isto quer dizer, e é sempre sobre este último, o assistencial, que as representações dos anjos incidem. Etimologicamente, a palavra anjo deriva do grego angelos, que significa mensageiro. Os anjos são seres espirituais que se acredita agirem como assistentes em forma humana, com asas e com uma longa túnica.
Esta é a definição que figura no dicionário, no OED, no dicionário de inglês de Oxford. As definições, contudo, servem hoje um propósito meramente orientador, arqueológico, se quisermos. Nos dias que correm, podemos assistir, por um lado, ao retorno dos anjos para resolver as premências da espiritualidade popular, assumindo a figura de um emblema moral, mas podemos também, por outro lado, testemunhar a facilidade com que aqueles que se querem distanciar dessas manifestações se descartam liminarmente de qualquer atenção à responsabilidade perante os anjos e o que eles significaram e podem ainda significar. Na polarização acelerada que hoje caracteriza o mundo, a palavra espiritualidade é cada vez mais pequena. De um lado e de outro, as urgências pragmáticas do cotidiano contemporâneo, avessas à contemplação e à demora, isolam-na em nichos cada vez mais limitados e restritivos. A origem dos anjos. Na época babilónica, os seres alados que se assemelhavam àquilo que mais tarde se passou a identificar com seres angélicos era uma subespécie divina. O nome era Yasata, que eram as divindades do zoroastrianismo, cujas origens desapareceram no segundo milénio antes da era cristã e eram, de facto, já propriamente anjos, na sua forma e na sua vocação. Eles cumpriam, em grande parte, uma função próxima dos nossos anjos da guarda. A verdade é que, até ao século IX ou X, antes da era cristã, os anjos, os correios de Deus, não possuíam uma imagem fixa. Com o judaísmo, no Velho Testamento, em Ezequiel e Isaías, os serafins eram os únicos que surgiam descritos e eram descritos com 6 asas. Isto aqui é o paradigma contemporâneo. Há uma série de profissões de fé, sobretudo americanas, que têm estas imagens fantásticas em que conseguem unir o universo da ciência, das imagens da ciência que existem só a partir, desde há 50 anos a esta parte, e os anjos. E, portanto, estas imagens absolutamente surreais e delirantes. Esta é a imagem das asas do desejo, e este aqui, assim, é o anjo dos anjos sobre a América, onde a problemática à volta da SIDA é o assunto central. Este é um anjo de Giotto, e já vou explicar porque ele aqui está. O cristianismo é quem introduz os anjos na sua complexidade e na sua diversidade, tal como ainda hoje podemos testemunhar. Mas, curiosamente, nos primórdios, até ao século IV, V, os anjos não tinham asas. Ou seja, há várias representações de anjos, que é muito interessante, mas os anjos não têm asas. Surgem como jovens, homens jovens. Isto provavelmente são questões, resulta de estratégias políticas de figuração, uma vez que se tratava de uma religião monoteísta num ambiente politeísta e, portanto, mais figuras estranhas, mais deuses, não é? Curiosamente, logo a partir do século IV, V, as representações dos anjos adquirem asas e desde aí nunca mais as perderam. Curiosamente, uma das figuras que surge, enfim, segundo dizem os estudiosos da iconografia, que surge como um dos fundamentos da própria figura do anjo cristão, é a figura da deusa Nike, que é a deusa da vitória, uma deusa grega da vitória. Surpreendentemente, há várias figuras, há uma muito bonita, que é num vaso grego. Portanto, são declaradamente figuras de anjos, tal como nós os conhecemos. Por volta do século V, há um teólogo que se chama Pseudo-Dionísio, o Areopagita. É um teólogo cristão que organizou a estrutura dos anjos, ou seja, os anjos passaram a ter uma hierarquia celeste e a posição dos anjos pressupunha esta estrutura de 3x3. Eram 3 círculos, portanto há aqui uma outra figura que se percebe, que é a Ascensão da Virgem, em que se percebe como é que funcionava. Portanto, existe um centro e cada um dos círculos tem 3 ordens. A primeira ordem, mais próxima de Deus, era composta por serafins, querubins e tronos. O segundo, por dominações, virtudes e potestades, ou autoridades.
E o terceiro círculo, o menos importante dos três, era formado por principados ou principalidades, arcanjos e finalmente anjos. Eram os que ocupavam a posição menos importante e mais inferior de toda a hierarquia. São aqueles que estão em contacto connosco, como é evidente. A determinada altura, a Igreja fixa os anjos como sendo de origem divina, mas, e isso é muito interessante, não são coexistentes com Deus, ou seja, são eternos e tal como Deus é eterno, mas tal como nós foi criado por Deus. São seres suspensos entre os céus e a terra, entre Deus e os homens, e o que acontece com a reforma é que há um grande revés na representação. Ou seja, a imagem passa a ser indesejada, porque é uma mediação. E, na verdade, todo o processo da reforma e do protestantismo pressupõe uma ligação direta, sem mediação, entre o homem e Deus. Curiosamente, os anjos sobreviveram em muitas das profissões de fé que derivaram da reforma, para embaraço dos teólogos e conforto narrativo dos crentes. Os anjos são vozes sem rosto, mais do que mensageiros singulares. Aliás, a identidade dos anjos é mais um assunto fascinante, porque aqueles nomes que nós conhecemos dos anjos, Miguel, Rafael, Gabriel, correspondem mais a funções angélicas do que propriamente a seres específicos, no sentido identitário da palavra. O tema dos anjos é inesgotável. Com efeito, só a relação dos anjos com a história das ideias e a riqueza dos modos como convocam e manifestam, nas suas figuras, nos seus gestos, nas asas, na gravidade e na leveza, nas suas vozes, problemas que são nossos e que eram nossos e continuarão a ser nossos, e fazem deles um assunto incontornável. Agora, em relação ao nosso assunto, ao assunto propriamente da imagem e do desenho. Para abordar especificamente o que é aqui a imagem do anjo, como funciona e, num sentido mais amplo, o que distingue uma imagem da arte das outras imagens, como, por exemplo, as do design gráfico ou da publicidade, irei auxiliar-me de uma forma extremamente esquemática e compulsivamente aligeirada da leitura que Walter Benjamin faz da figura da alegoria e da sua distinção do símbolo. Isto a partir do seu texto A Origem do Drama Barroco Alemão. O primeiro capítulo do Gênesis diz, esta é uma imagem, como todos conhecem, de Miguel Ângelo, e é a queda do homem, a expulsão do paraíso. O primeiro capítulo do Gênesis diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. São João 1. Vou dispensar de localizar as citações. No paraíso, antes da queda do homem, a linguagem despertava as coisas, chamando-as pelo nome. Nome e coisa eram uma só. A linguagem era a manifestação da coisa. Neste sentido, conhecer uma coisa era conhecer a sua ideia. Para Deus criar, nomear, conhecer e significar coincidiam. Ali o nome é. Mas com o pecado original e a expulsão do paraíso, a linguagem torna-se profana, iniciando um processo de distanciação no qual o acesso às coisas obriga à mediação de signos, ou de símbolos, obriga à invenção de símbolos. A linguagem torna-se um instrumento para comunicar, abandonando assim a sua natureza primeira, a revelação. Neste sentido, o que a mensagem do anjo assegura não é a comunicação, que veicula a informação e que pertence à linguagem na sua condição após a perda do nome, mas o acesso ao nome, à palavra de Deus. É isso que o anjo cumpre na sua função de mediador. Desaparecida a transparência entre nome e coisa, a linguagem torna-se abstrata, exterior à coisa, e teve, portanto, que desenvolver a sua dimensão simbólica, sendo o símbolo precisamente esse simulacro imperfeito. Neste mundo não eterno, a partir da queda do homem, no mundo da história, a ligação entre as palavras e as coisas é sempre arbitrária e subjetiva. De um lado estão as coisas, do outro lado as palavras, e relacionando ambas está o intérprete. Esta arbitrariedade é evidente no facto de haver diversos símbolos para significar a mesma coisa, mesmo se eles estejam em negociação pela maior autoridade, no sentido em que cada símbolo tende a eliminar os demais símbolos, as mais alternativas. Ele deverá constituir a sua própria interpretação, o símbolo, produzindo um corte nas dimensões terrenas, na história, não no eterno, que é simultaneamente temporal e espacial, um lugar de convergência de significados. O símbolo pressupõe, portanto, uma síntese. É sempre um exercício de autoridade sobre um corpo social. A imagem do design gráfico associado ao marketing incide precisamente sobre isso. Se pensarem no modo como funciona um logotipo ou como funciona uma bandeira nacional, dá para perceber
o que é que está em causa no funcionamento do símbolo. O símbolo é ostensivo, aponta, identifica e encerra a chave da leitura. É a última leitura. Encerra o tempo. O seu trabalho é dirigido a essa fixação do tempo, à memória. A alegoria, por sua vez, abre a imaginação. As chaves estão ocultas, sendo esta a sua razão para existir. O acesso à alegoria pressupõe sempre uma procura de relações e um trabalho de decifração. Neste contexto de perda de ligação entre nome e coisa, a imagem alegórica pressupõe um funcionamento consideravelmente distinto do símbolo, pois cada coisa ou relação, numa alegoria, pode funcionar outra coisa, qualquer outra coisa. Por um lado, a alegoria, manifestando-se num universo histórico, já não pode relacionar diretamente a coisa com o nome, devendo nesse processo passar pelo signo. Ou seja, o signo, de forma fragmentária e reapoderada, é um instrumento da própria alegoria. Contudo, o processo alegórico assenta sobre a própria subjetividade da operação e da arbitrariedade transitiva da historicidade, do contexto. É por isso que a alegoria é estruturalmente fragmentária. No procedimento da alegoria, a coisa torna-se simultaneamente insignificante, uma vez que a sua subjetividade intrínseca não lhe permite revelar o sentido divino perdido na queda do homem, e, ao mesmo tempo, significante, uma vez que a operação da alegoria lhes atribui um novo sentido. Se pensarem no modo como funcionam as imagens da arte, isto torna-se extremamente explícito. Comparativamente, e por contraste com o símbolo, a alegoria liberta a imagem do espaço ilusório onde ela tinha sido aprisionada, a ilusão da tal estabilidade que o símbolo pressupõe e no qual a alegoria já não acredita. E o fragmento pode assim associar-se a outros fragmentos, criando um novo sentido, que apenas residualmente ainda tem a ver com o contexto original do qual foi extraído. Ou seja, a alegoria apoia-se sempre na imaginação e constitui apenas um dos muitos graus de sentido. Está do lado da inspiração. Enquanto que no processo simbólico, mundo e verdade constituem uma unidade robusta, o processo alegórico decorre da condição histórica do homem, caracterizada pela sua dissociação da natureza, que o homem perdeu com a queda, e caracterizado pela decadência e pela própria fragmentação. A imagem do anjo, precisamente, pode ser um símbolo, pode constituir uma espécie de templo portátil. É essa a função dos anjos de Natal. Mas pode também ser ou integrar uma alegoria. Os exemplos do início são evidentes. Os anjinhos de Natal são um bom símbolo, os anjos da Victoria's Secret são uma má alegoria, mas ainda assim uma alegoria, apesar de ser extremamente eficaz no mundo que servem. Estas duas formas, símbolo e alegoria, não coincidem e, num certo sentido, precisamente segundo o Walter Benjamin, chegam a opor-se, estão em colisão. Testemunha-se o símbolo, mas experiencia-se a alegoria. O primeiro anjo alegórico da Idade Moderna, deixem passar este no fundo é uma imagem de um símbolo, um modo como a grande parte os anjos funcionam na pintura, mas depois a partir do Barroco, e isto aqui levar-nos-ia a outros sítios, a partir do Barroco o anjo é introduzido numa lógica narrativa cuja estrutura passa a ser essencialmente alegórica. Este é na verdade considerado o primeiro anjo alegórico da Idade Moderna, o Anjo da Melancolia II de Dürer. É uma imagem esplêndida, cheia de cifras, desde as cifras numéricas às cifras dos objetos que estão aos pés dos anjos, o próprio anjo, o pequeno querubim que está ao lado dele. Existem volumes de interpretação sobre esta figura. Contudo, na Idade Moderna, provavelmente os últimos anjos que foram desenhados terão sido, eventualmente, aqueles que aparecem nos desenhos que Klee produziu entre 1939 e 40, na fase final da sua doença. Estes possuem uma economia muitas vezes desconcertante. Eu coloquei aqui apenas 3 imagens. Que é o anjo que escuta, o anjo inacabado, e este é o anjo inacabado, e o outro, este é o anjo ainda não bonito, ou o anjo ainda feio. A economia dos desenhos
de Klee, particularmente destes desenhos dos anjos, que são algumas dezenas, é particularmente ajustada à imaterialidade do anjo. E o que são estes anjos, na verdade, continuam a ser, como todos os bons desenhos, ainda enigmáticos. São muitas vezes transitórios, incompletos, em permanente metamorfose, do ponto de vista gráfico, no limiar da rarefação, e possuem sempre uma estranha presença, muitas vezes cómica. Os anjos de Klee são companheiros, mais do que guias. Humanos demasiado humanos, eles partilham connosco a persistência das perguntas e a ignorância sobre as respostas. Fazem eco das mesmas inquietações que nos assolam sobre o problema da transição, como o nome de alguns deles sugerem: anjo inacabado, anjo ainda tentativo, anjo postulante, etc. E como nós, estão prisioneiros de uma ambivalência moral, de uma irresolução sem horizonte. Os anjos de Klee são, contudo, alegorias, não são símbolos. Eles dobram um pensamento gráfico sobre a condição humana com a própria reflexão sobre a concepção do pintor enquanto artista. É precisamente nisto que estes anjos são ainda mensageiros e intermediários. Através do desenho, nesta obra e noutras, o anjo torna-se alegoria, tal como, através do anjo, o desenho também. O segundo acontecimento. Quando, na minha adolescência, atravessei uma fase breve, mas intensa, de profundo ardor religioso, diga aí os meus 15 anos, os anjos estiveram omissos desse processo. Ao contrário do que me tinha acontecido na infância, os sinais que eu procurava não admitiam soluções visuais. Eu recordo-me ainda do desconforto que todas as figurações assumiram na relação com as minhas inquietações. As imagens eram simplesmente desajustadas, insuficientes. Ocupavam um espaço excessivamente saturado, como se tivesse esgotado os arquivos do mundo das imagens. As inquietações encontravam agora albergue, isso sim, nos sinais acústicos, não nos visuais. Eram as vozes, os sussurros e os sopros que tinham o privilégio da minha atenção. Mas sobretudo as vozes e os cânticos, claro. Quando falamos de anjos, tendemos a ver imagens, mas a sua natureza evocou sempre estruturalmente a voz. A representação dos anjos não é apenas visual, porque o anjo, o mensageiro, não coincide com a mensagem. Não lhe chega a aparecer. Ele transporta, ele é o veículo da palavra divina. É por isso que o anjo vem ter connosco. É porque nós não temos acesso à palavra, como eu referi atrás. O anjo é o portador, é a voz que porta a mensagem. Mas se os anjos são sobretudo veículos de voz, estará o desenho excluído então desse transporte? Terão sido os desenhos de Klee os últimos desenhos de anjos? Será o desenho um meio desajustado para tratamento e apresentação da mensagem, do mistério? Na verdade, o desenho contemporâneo não tem feito outra coisa que não seja tratar o acústico, na sua maneira visual. O desenho sabe que, para aceder ao assunto da mensagem, deverá tentar aceder a outras manifestações, em grande parte exteriores à sua própria natureza, e que só perifericamente tratam o visual. Neste sentido, a percepção contemporânea, o desenho é, de certa forma, distinta das outras percepções visuais. O desenho encerra sempre uma vontade de inteligibilidade. Os traços de um desenho testemunham um pensamento em construção, que pela natureza mesma do meio, consegue ser, em grande parte, revisitado no resultado. Esse trabalho, esse labor, estruturalmente topológico, é a sua força e também, dirão alguns, a sua limitação. Mas se uma linha segue por onde a mandam, ela vai também por onde calha e por onde quer. E uma vez reproduzidas, aquelas inscrições tornam-se inequivocamente concretas, sinais a solicitarem leituras, precisamente como na alegoria. Se no desenho o salto do abstrato para o concreto é súbito, simultâneo do próprio gesto da inscrição, já a sua leitura, e o desenho pressupõe sempre uma decifração vizinha da leitura, tal como a alegoria, pressupõe um desejo de inteligibilidade. É neste sentido que o desenho tende a ocupar um lugar perigosamente próximo da linguagem. Sobre o uso da linguagem, na sua relação com o mistério, a filósofa Simone Weil, de quem eu tinha apresentado há pouco uma epígrafe, que foi uma filósofa, para quem não conhece, e ensaísta francesa, falecida muito jovem, em 1943, dizia nas suas luminosas notas e aforismos, que constituem um pequeno livro que está traduzido e que se chama A Gravidade e a Graça, dizia ela: a inteligência não pode nunca penetrar o mistério, mas pode, e só pode, dar conta das conveniências das palavras que o exprimem.
Para esta prática, continua ela deverá ser muito mais aguda, a inteligência, penetrante, precisa, rigorosa e exigente do que para qualquer outra. Isto porque, continua, a prática da razão torna as coisas transparentes para o espírito. Mas nós não vemos o transparente. Vemos o opaco através do transparente. O opaco estava oculto quando o transparente não era transparente. Ou seja, vemos a poeira sobre o vidro da janela ou a paisagem para além da janela, mas nunca o vidro da janela em si. Limpar a poeira serve apenas para ver a paisagem. Contudo, Simone Weil mais adiante diz: sabemos também, diz ela, por intermédio da inteligência, que o que a inteligência não apreende é mais real do que o que ela apreende. Se continuarmos a aceitar que há coisas maiores que nós, então o desenho contemporâneo não pode senão ter uma relação problemática com os anjos. Pela sua própria posição na hierarquia angélica, o problema da representação dos anjos é indissociável da figura humana e da operação antropomórfica. É preciso não esquecer que é o último, o mais próximo, a figura mais próxima de nós, aquela que é, isso daria aqui assim uma outra conversa, o resultado de uma simbiose, de um processo de colagem particularmente contemporâneo, entre algo que é divino e que em grande parte é simbolizado, cá está o símbolo, pelas asas, e algo que é humano, que é a figura humana, apesar de incorpórea e de imaterial. Mas os anjos são de facto indissociáveis dessa figura humana. Questionar esta perspectiva não pode deixar de comprometer a figura do anjo. Basta para tal observar o modo como as culturas menos antropocêntricas representam as suas divindades. Ao entrarmos num paradigma onde esta perspectiva é questionada, e eu creio que já entramos nesse paradigma atualmente, o anjo só poderá sobreviver de outras formas, ou seja, por outras soluções visuais. Serão então as imagens gráficas e visuais do anjo desajustadas da figuração contemporânea e, em última instância, inadequadas à natureza dos anjos? Será o atual dos anjos, o contemporâneo dos anjos, mais acústico que visual, as tais vozes, sopros e sussurros? Talvez que depois dos últimos anjos desenhados por Paul Klee, esses seres capturados no limite da materialidade, o desenho tenha sido obrigado a desdobrar-se numa atenção fora da própria imagem, a apreender os sinais através das vozes que dobram o seu exterior. Uma dimensão que se encontra, na verdade, mais próxima da operação alegórica do que da apresentação do símbolo. E é isso que lhe permite, assim, permanecer em contacto com os anjos. Hannah Arendt, num discurso de aceitação do prestigiado Prémio Lessing, da cidade de Hamburgo, em 1959, refere que este filósofo, iluminista, cito, insistiu sempre em que a verdade só pode existir quando humanizada pelo diálogo, quando cada homem disser não aquilo que em determinado momento lhe passa pela cabeça, mas aquilo que considera verdade. Fim de citação. Isto, todavia, só pode acontecer quando os homens vivem em comunidade. A solidão inviabiliza a criação das condições que permitem este diálogo de verdades. Isto é válido tanto para os anjos como para o desenho. Arendt encerra o seu discurso com uma citação de Lessing, que faz eco da frase em epígrafe de Simone Weil, e que vale a pena aqui repetir: que cada homem diga o que considera verdade e deixe ao cuidado de Deus a verdade em si. Tal como os anjos, o desenho ocupa um espaço singular, ao mesmo tempo mensageiro e mensagem, ostensivo e material. E tal como eles, que apesar de organizados nas suas exaustivas categorias, se escapam à armadilha da identidade, também o desenho se furta a uma taxonomia compreensiva, eternamente suspenso entre a positividade do símbolo e a narratividade da alegoria. Tal como os anjos, o desenho manifesta-se visualmente, mas apenas consegue ser apreendido por via de uma atenção que é, na verdade, mais acústica do que visual. Muito obrigado.